Meus amigos, bem-vindos aos Só Fatos Curiosos da Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje, falaremos sobre biografia de George Smith Patton. Antes, nos apoie. Se inscreva, ative o sino, deixe o like e compartilhe no final. George Patton foi um militar norte-americano, o mais polêmico general do Terceiro Exército dos Estados Unidos. Ganhou fama por ser considerado um gênio em táticas de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. George Patton nasceu em São Gabriel, Califórnia, Estados Unidos, no dia 11 de novembro de 1885. Descendia de uma família de longa tradição militar. Cursou o Instituto Militar de Virgínia, em 1903, onde permaneceu até 1904. Ele praticou esgrima e projetou o sabre de cavalaria em 1913, mais conhecido como a Espada de Patton. Nesse mesmo ano, ingressou no West Point, onde, em razão de uma dislexia, foi um aluno mediano. Em 1909, formou-se como segundo-tenente de cavalaria. Em 1910 casou-se com Beatrice Ayer. Em 1915, Patton comandou patrulhas na fronteira com o México, contra o líder mexicano, Francisco Pancho Villa, onde conseguiu localizar e exterminar boa parte do bando do Pancho Villa, recebendo enorme respeito dos seus superiores. Em 1917, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, Patton foi enviado para a França no comando do recém-criado Tanque Corps, quando se tornou um dos principais especialistas no uso dos tanques de guerra. Em um dos combates, foi ferido por uma metralhadora e teve que se retirar da zona de combate. Por sua bravura e heroísmo, recebeu a medalha Distinguished Service Cross. Durante alguns anos, George Patton serviu em Washington, época em que fez grande amizade com o general Eisenhower, que posteriormente teria grande influência em sua carreira militar. Depois da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, Patton foi designado para o norte da África. Em novembro de 1942, sob sua liderança, o Marrocos e boa parte da Tunísia foram libertados. Na Sicília, Patton foi chamado para auxiliar Montgomery, que encontrava resistência ao tentar encurralar o inimigo. Seguiu então sua estratégia e conseguiu resgatar o restante da ilha, chegando à frente de Montgomery. A Operação Rusk, como foi chamada, tomou a Sicília das forças do eixo e levou à prisão o ditador Mussolini. No sul da Itália, Patton deixou claro a sua rivalidade com o general britânico Bernard Montgomery, com quem disputava fama e méritos. Decidido a impedir seu rival de receber todas as glórias, Patton avançou rapidamente sobre o oeste siciliano, liberando Palermo para em seguida tomar o leste até Messina. No entanto, ele se envolveu em uma controvérsia ao bater em dois de seus soldados que estavam sofrendo de estresse pós-traumático, sendo temporariamente removido de seus comandos e utilizado na Operação Fortitude de desinformação. Patton voltou em junho de 1944 para comandar o Terceiro Exército após a invasão da Normandia, liderando uma rápida e bem-sucedida marcha pela França. Ele estava à frente das forças que aliviaram a pressão sobre as sitiadas tropas norte-americanas em Bastogne durante a Batalha das Ardenas, avançando com suas forças para dentro da Alemanha nazista até o final da guerra. Com o fim da guerra, existia rumores que Patton não aceitava a ocupação comunista na Alemanha. A Eisenhower então, visando o bom relacionamento em que os aliados ainda mantinham no pós-guerra, designou Patton para um posto administrativo na Baviera. Em dezembro, 3 meses depois, um caminhão sem freios esmagou o carro de Patton, deixando o militar gravemente ferido. George Patton faleceu em Heidelberg, Alemanha, no dia 21 de dezembro de 1945.